Olá, tudo bem contigo? Graça e paz. Eu gostaria hoje de pensar sobre a parábola do semeador contida em Marcos capítulo 4, dos versículos de 1 a 20. Nessa passagem, Jesus se encontrava sentado junto ao mar, ministrando na cidade de Cafarnaum, quando uma grande multidão se juntou a ele para ouvi-lo. Era tanta gente que Jesus precisou entrar em um barco e usá-lo como púlpito para ensinar as pessoas que estavam ali presentes. Essa passagem também mostra uma mudança na maneira sobre como Jesus vai ensinar as pessoas. Esta é a primeira vez, o primeiro registro bíblico que temos em que ele fará uso de parábolas para ensinar as verdades espirituais. Isso fica registrado tanto aqui quanto em Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8. Todos sabem, queridos, que uma parábola é uma pequena história que transmite uma lição de cunho moral, ético ou religioso. Ela pega eventos comuns e cotidianos da vida para ilustrar verdades espirituais. Inclusive, quando Jesus foi questionado pelos discípulos sobre o porquê do uso de parábolas, ele simplesmente respondeu: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Os versos de 11 a 12. Jesus nos mostra aqui que usou parábolas para revelar sua verdade a todos que estavam abertos ao que Deus estava dizendo e esconder esta mesma verdade daqueles que tinham o coração infelizmente endurecido e fechado para as coisas de Deus. Não era que Jesus estivesse intencionalmente tentando enviar as pessoas para o inferno. Não é nada disso. Ele estava apenas dando a elas o que elas queriam. Elas tinham ouvido a verdade pregada e a rejeitaram. Ao explicar esta parábola, Jesus nos diz o que cada elemento dela significa. Ele nos diz que o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. O semeador aqui pode ser o Espírito Santo de Deus, um pregador, um professor, um pequeno folheto, evangelístico, um testemunho individual e uma pessoa comum, como eu e você, apregoando a palavra de Deus. A semente é o evangelho da graça, são as boas novas que Jesus veio trazer a este mundo. Ele oferece salvação plena e gratuita a todos que o recebem em seu coração por meio da fé. Notem que Jesus não precisou fazer nada ou ficar inventando coisas mirabolantes, modismos para que as pessoas acreditassem nele. Ele fez o plantio da maneira mais antiga e eficaz que se conhece. A semente aqui não possui nenhuma adição especial. Ela não precisou ser alterada com o uso de agrotóxicos, como nós vemos aí normalmente, Nessa parábola, o problema não está relacionado à semente. O problema aqui era o tipo de solo onde elas foram semeadas. O solo é a ênfase principal da parábola. O solo aqui representa o coração ou a mente da pessoa que ouve o evangelho. Nós sabemos que cada indivíduo recebe a palavra de maneira diferente. Alguns rejeitam, alguns tratam como loucura, outros não acreditam. Todavia, existem também aqueles que recebem de bom grado. E de forma muito prática e objetiva, à medida que avançamos por esses versículos, eu gostaria muito que você se examinasse, fizesse uma anamnese sincera de que tipo de solo você representa aqui. Vamos considerar as mentes que aqui são reveladas enquanto pensamos juntos. O primeiro solo mencionado por Jesus é o solo em que a semente caiu à beira do caminho. Lá no versículo 15, diz o seguinte, olha: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. A semente à beira do caminho, em primeiro lugar, simboliza a mente fechada, aquele coração impenetrável, sabe? E eu quero contar uma ilustração aqui. Você alguma vez já passou por uma trilha? Você percebeu como o solo da trilha vai ficando duro e compactado à medida que as pessoas, animais e veículos passam sobre ela?
A beira do caminho se refere a essas trilhas estreitas. Quando uma semente cai sobre ela, ela não consegue penetrar no solo e permanece ali a céu aberto até ser devorada pelas aves, as aves do céu, que aqui fazem menção, é uma alusão ao trabalho voraz do diabo em vir, arrebatar a semente do evangelho, caída sobre esse solo. O intento dele aqui é desviar a mente daquela pessoa da verdade. A semente caída à beira do caminho simboliza as pessoas que ouvem a palavra, mas não creem. Esse solo existe dentro da igreja, felizmente. Corações assim não conseguem gerar frutos, pelo simples fato de não terem a semente nelas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 19, Jesus falando sobre a semente à beira do caminho nos diz que elas são como pessoas que ouvem o Evangelho, mas que não o entendem. Elas não conseguem fazer a conexão entre as reivindicações do Evangelho e suas próprias vidas. Elas apresentam dificuldades em compreender o valor de se viver para Jesus Cristo. Elas vêm e vão, repetidas vezes, porém não mudam de vida. Na verdade, queridos, essas pessoas, elas nunca foram convertidas, nunca foram salvas. O segundo solo abordado por Jesus é a semente que caiu nas pedras, que simboliza aquela mente confusa, aquela mente superficial, aquela mente que baseia sua vida sempre em emocionalismo. Nos versos de 16 a 17 diz o seguinte: e da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporários, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O solo rochoso aqui, ele simboliza pessoas superficiais, com entraves internos que impedem o evangelho de criar raízes profundas em seu coração. Elas recebem a mensagem com alegria, e isto é frisado no texto, porém na primeira tribulação a raiz é totalmente destruída. O sol quente das tribulações acabam secando os brotos porque não possuem raízes firmes. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já encontrou com pessoas que vivem de acordo com o que acontece em torno delas? Que por mais que elas ouçam a palavra, suas obstinações falam mais alto? Pessoas que até sentem prazer e alegria quando ouvem a palavra de Deus. Porém, são as tribulações que pavimentam o solo de seus corações. Elas vão à igreja, mas estão impregnadas da velha vida e não geram frutos de arrependimento. Na verdade, à luz do texto, à luz da palavra, essas pessoas também nunca foram convertidas, nunca foram salvas. A planta no coração delas morre antes de produzir frutos. Corações duros como pedra geralmente possuem um desejo intenso de sempre serem bajuladas, preenchidas com autoajuda e palavras que não as confrontem. Servir a Deus na mente delas significa satisfazer seus próprios interesses e devaneios. Quando elas vão à igreja, peneiram o que querem ouvir como se estivesse em um restaurante escolhendo o que vão comer. E isso é chamado de espiritualidade gourmetizada. Essa ilustração nos ensina, queridos, que o emocionalismo não é suficiente para fazer germinar a palavra de Deus, muito menos satisfazer a alma. É preciso ter fé de verdade em Jesus Cristo. O outro tipo de solo citado por Jesus é o solo com espinhos, que simboliza a mente sufocada por preocupações deste mundo, os prazeres desta vida. Nos versos de 18 a 19 diz o seguinte, vamos lá. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa terra está dividida entre a boa semente e os espinhos que crescem ao redor. Enquanto na terra rochosa há pedras demais que impedem a raiz de se aprofundar, aqui nesse caso há problemas externos que impedem, asfixiam e estrangulam a planta antes que ela possa frutificar.
Esse solo representa as pessoas que ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios que saciam seus prazeres egoístas, a palavra é sufocada, tornando-se infrutífera. O solo com espinhos simboliza pessoas que possuem um coração dividido entre o mundo, seus prazeres e o reino de Deus. Quanto mais presente o mundo estiver no coração, quanto mais alto a natureza pecaminosa gritar, menos oxigênio sobrará para que a semente plantada floresça e frutifique nos corações. Com relação a todos os solos citados até aqui, a palavra é uma só, 2 Timóteo 4, de 3 a 5, que diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, no caso, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Deus nos chama para sermos sóbrios, enfrentarmos de frente nossas aflições, fazer a obra com diligência, com prazer e não por obrigação. Nós somos chamados para cumprir o ministério que o Senhor nos deu. Vemos aqui que, claramente, em todos esses solos, a semente era boa, não é verdade? Mas o solo não estava preparado para recebê-la. O quarto solo apresentado por Jesus é o sonho de todo aquele que semeia a semente. É o solo fértil, que aqui faz uma alusão às pessoas que ouviram a palavra de Deus, receberam-na com fé, com coração sincero e produzem frutos totalmente visíveis. No verso 20 diz o seguinte, vamos lá? E estes são os que foram semeadas em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, 30 e outros 60 e outros 100. Esta é uma imagem do coração que foi arado profundamente pela palavra de Deus e cultivado pela obra convincente do Espírito Santo. É uma imagem de um coração que foi trabalhado, preparado pela graça de Deus. Quando a semente do Evangelho entra nesse tipo de coração, ela germina, cresce e dá frutos para a glória de Deus. Este coração sozinho retrata aquele tipo de vida que pode realmente se chamar de salvo. Por que eu digo isto? Este foi o único solo que produziu frutos. A única diferença entre esses tipos de solo era o fruto. No solo duro, a semente nunca penetrou e foi levada embora pelo passarinho chamado diabo. Nos outros dois solos, a semente penetrou e desapareceu, mas somente a que caiu no solo bom produziu frutos. O único obstáculo à salvação é a descrença, mas qualquer um que esteja disposto a aceitar Jesus em seu coração, em seus termos, com certeza será um bom solo. Quando Jesus ele entra em uma vida através da mensagem do evangelho, ele torna sua presença conhecida além de qualquer dúvida. Ele faz com que um novo crente comece a dar frutos para a glória de Deus. Se você notar no verso 20, algumas das sementes produziram mais frutos que outras. Olha só, a colheita a 30, 60 ou 100 por 1 são os muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé nos corações. A quantidade de frutos em sua vida também é uma obra da graça de Deus, pois ele o usa para a sua glória. Se uma pessoa não tem frutos espirituais, essa pessoa simplesmente não é salva. Assim sendo, eu quero perguntar para você, que tipo de fruto o solo bom produz? Quais os frutos dos salvos? Em primeiro lugar, as boas obras. A palavra declara, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Outra coisa que o salvo produz, santidade e justiça. Romanos 6:22 fala, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Filipenses capítulo 11, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O salvo produz espiritualidade genuína. Em Gálatas capítulo 5, 22 a 23, declara: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, e temperança. Contra essas coisas não há lei. O salvo tem o desejo de ganhar almas para Cristo, ser um semeador da palavra. Ele tem em seu coração o desejo de louvar com ações de graças. E a ação de graça tem como oposto a murmuração, a ingratidão e a preguiça. Hebreus 13, 15 declara: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Outra coisa que o salvo tem e faz, ele doa com amor, sem interesses, sem barganhas. Ele sabe suprir as necessidades dos outros. Né? Então, concluindo, queridos, no versículo 9, Jesus diz algo muito importante e interessante. Ele fala assim: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é tanto um desafio quanto um aviso. O Senhor está desafiando você a olhar para o seu coração hoje e examinar sua profissão de fé e ver se sua vida está ou não produzindo frutos espirituais para a glória de Deus. Se você não é salvo, você precisa vir a Jesus hoje e resolver esse assunto de uma vez por todas. Essa parábola também é um aviso. O Senhor está deixando claro que somos responsáveis por aquilo que ouvimos. Que precisamos conhecer o nosso próprio coração, pois o solo da nossa vida será julgado pelo fruto que ele produz. Você está produzindo o tipo de fruto que você gostaria de ver? Você está produzindo o tipo de fruto que verdadeiramente agrada o Senhor? Se você é salvo e há necessidades em sua vida, você precisa vir ao Senhor hoje também. Ele o ajudará com as necessidades que você tem em sua vida. Que Deus te abençoe e um grande abraço.